Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente tem a grande honra de conversar, trocar algumas ideias e poder escutar a ilustre jurista do Rio Grande do Sul, do Brasil, Maria Berenice Dias, que é advogada, magistrada, já foi magistrada e ex-desembargadora do Tribunal do Rio Grande do Sul. Tudo bem, doutora? Uma delícia conversar contigo. Igualmente. Doutora, eu gostaria de começar agradecendo mais uma vez por essa oportunidade de poder te ouvir e conhecer um pouco mais da tua trajetória. E eu queria começar perguntando que, como a primeira mulher a entrar na magistratura no Rio Grande do Sul, e isso é gigante, como que foi o desafio de ocupar e permanecer, sobretudo, num espaço majoritariamente tido como masculino? Ele não era majoritariamente, era exclusivamente masculino. E que assim, onde começou a dificuldade foi em aceitar mulheres a fazerem um concurso. Eu acho que é uma discriminação tão severa, sabe, que eles não deixavam, não homologavam o pedido de inscrição das mulheres para fazer um concurso, né? Isso mais por 100 anos nunca as mulheres chegaram a fazer concurso. E, independentemente disso, eu sempre alimentei o sonho de ser juíza, porque meu pai era juiz, meu avô também foi juiz, os dois foram desembargadores, enfim. E eu em casa tinha aqueles dois modelos, né? Uma mãe dolar, essa expressão horrível, né? Com 5 filhos, sempre se queixando um pouco da vida, né? Então, falando, meu pai é absolutamente realizado, sabe? Trabalhava muito com criança e adolescente, enfim. Eu disse, não, é este caminho que eu quero seguir. E fui. Eu estudei direito, enfim. E eu fiquei muito chocada ao perceber, ao saber que, bom, era um espaço que não aceitava mulheres, não coibiam mulheres. Então, assim, mesmo durante a faculdade, eu já, de uma maneira, vamos dizer, inteligente, né? Eu procurei trabalhar no tribunal, comecei como datilógrafa, cedida de outra repartição, tá? Para não depender de nada, né? Comecei como datilógrafo e fui indo, enfim, cheguei assessora do presidente do tribunal, porque eu queria mostrar para eles que eu tinha condições de, sabe, quando tu resolve mostrar que tu é boa, foi o que eu fiz, sabe, eu disse, não, sabe? Eu não sou só a que era filha de um magistrado, até meu pai já tinha morrido, né, quando eu fiz o concurso, ele não me viu nem me formar em direito, uma das grandes frustrações da minha vida, e essa projeção que eu acabei adquirindo dentro do tribunal, na assessoria do presidente, comecei a dar aula na Universidade Federal, secretariei a escola da magistratura do Rio Grande do Sul. E assim, quando então veio aquele movimento das mulheres abrir as inscrições para o concurso, enfim, a própria mídia começou a dizer, mas será que não vão botar mulheres, não vão aceitar a inscrição das mulheres? Agora que nós temos candidatas tão qualificadas, entendeu? Assim, no fundo era o meu nome, né, um pouco que estava na berlinda por causa disso. E aí eles resolveram permitir que as mulheres fizessem, mas com o compromisso de rodar a todas. E aquilo me doeu muito a saber disso, né? E foi difícil, né? E aí depois quando vi que nós passamos na prova escrita, queriam diminuir as notas, disseram que iam rodar no oral. Os dois examinadores que disseram que iam rodar no oral, disseram para mim que eu queria muito rodar, não conseguia, eu tive que botar pessoas assistindo, outros desembargadores assistindo a minha prova, para ver que, né, antes ela rodou, enfim, diminuir a minha nota nos exames orais, enfim. E assim mesmo, quando eu entrei, queriam que eu não fosse para o interior ser juíza, como é que eu ia julgar crimes sexuais. Então, assim, essa discriminação, essa dificuldade, sempre foi promovida só por antiguidade, até para ser promovida pelo tribunal por antiguidade, um universo de 21 desembargadores, 7 julgaram, votaram contra a minha promoção por antiguidade do tribunal, sabe? Então, assim, foi aquele acúmulo de ressentimentos do tribunal pelo fato de eu ter aberto a porta. Isso foi uma coisa muito ruim, e isso me gerou uma grande sensibilidade para o tema da exclusão, sabe?
exclusão das mulheres, não só no concurso, mas também no julgamento, na própria lei, sabe, muito discriminatória, e me deixou assim muito atenta para isso. E eu sempre tive, eu acho que isso é uma realidade para as mulheres que até hoje se percebe, a gente sempre tem que provar que é boa, que tem que ser melhor que os outros para ter um certo reconhecimento e assim com uma certa dificuldade. Então assim, sabe, foi uma convivência com o tribunal tensa, mas no desempenho da minha atividade profissional, no interior, em cidades pequenas, com crimes muito sensíveis, sabe? Eu nunca tive nenhum tipo de problema, né, por ser mulher, na minha condição de ouvir, de julgar, de decidir, fazer júri, enfim. Posso perguntar qual foi o tema, o caso que a senhora pegou que mais mexeu com a senhora no início da... Foi um tema muito surpreendente, porque era um júri que eu tinha que fazer com a parteira oficial da cidade, de uma cidade pequena do interior. Bom, ela tinha feito fazer o parto de, eu acho que de todo mundo da cidade, e chegou um médico novo que queria ser o obstetra da cidade, acabou denunciando ela por aborto, né, interrupção de gravidez, e ela foi levada a júri popular e surpreendentemente ou coincidentemente, à época eu estava no 8º mês de gravidez, eu estava grávida, fazendo, sabe, um júri de uma pessoa que estava sendo acusada de cometer aborto, né, mulher, enfim, sabe, isso teve assim uma grande repercussão na cidade com relação a isso, né, eu achei bem interessante. Com certeza. Mas ela foi absolvida. Doutora, a senhora cunhou a expressão conceito direito das famílias. E qual a sua percepção que lhe levou a cunhar tal conceito e que percebeu, que notou a necessidade do direito de parar de olhar para as famílias como um padrão só, singular, e abraçar outras existências de tantas pluralidades das relações humanas que a gente tem? Porque assim, a lei sempre tentou engessar o desejo das pessoas dentro de um único modelo, que era o modelo do casamento. Então as pessoas só se podiam se relacionar e serem reconhecidas e terem direitos e obrigações dentro do modelo do casamento, onde as pessoas precisavam ficar para sempre, né? Procriar para sempre. Só que essa nunca foi a realidade social. As pessoas, mesmo a Constituição dissesse que o casamento era indissolúvel, nunca foi. As pessoas saíam dos casamentos, tinham que chamavam de desquite, as pessoas se separavam, não podiam casar de novo, mas as pessoas iam atrás do seu sonho de felicidade e construíam outros relacionamentos que a justiça não via, que a lei não via, não havia reconhecimento. Então havia assim, uma invisibilidade muito perversa com relação a essas pessoas, sabe, que tinham uma convivência, que tinham filhos, que moravam juntos, que a sociedade não sabia se tinham casado ou não tinham casado, mas estavam assim, à margem do sistema jurídico. E a justiça, no primeiro momento, foi quem começou a perceber a necessidade. Bom, as coisas não são bem assim, né? Ficaram juntos 30 anos, tiveram 10 filhos, como é que quando, por exemplo, ele morre, essa mulher não vai ganhar nada, ela participou da vida, enfim, sabe? Começou a ser sensível, a falar em concubinato, a falar em companheirismo, a fazer essa distinção e reconhecer algum tipo de direito, não todos. Uma sociedade de fato, dividir patrimônio, mas nada de pensão, nada de alimentos, nada de herança. Até que, em face desse movimento da jurisprudência, veio a Constituição Federal de 88, que acabou esgarçando o conceito de família. Trouxe a ideia de entidade familiar, né, um conceito abrangente, mereceu a especial proteção do Estado, com uma base da sociedade, e enumerou o casamento e também falou em união estável, que seria antes chamado de concubinato, mas era um termo muito permeado de preconceito, concubina e tal. Então trocou por união estável, que no fundo é um envolvimento das pessoas
simplesmente de natureza afetiva, né? O que configura, né, é uma união estável, que é a convivência das pessoas. E também falou no relacionamento entre os pais e os filhos, também como uma família, que é chamada de família monoparental, uma palavra horrorosa, né? Que eu prefiro falar em família solo. Então, assim, família não é mais só do casamento, também é união estável, também é um relacionamento que não tem, sabe, não é da ordem da sexualidade, que é entre pais e filhos, né? Então, o que houve? Houve a pluralização da ideia de família então não poderia mais se falar, e aí que eu resolvi cunhar essa expressão, que eu fui a primeira pessoa a comentar o novo Código Civil, logo que ele saiu, já falando em Manual do Direito das Famílias. Até o editor achou que eu tinha errado e tal. Eu disse, não, mas é isso, né? Eu acho que tem que mudar o nome da própria livro do Código Civil, que eu tentei agora nessa reforma, está em andamento, que fui convidada a participar dessa comissão de juristas que fez essa reforma, que eu tentei por todas as formas botar direito das famílias, mas essa comissão era mais conservadora quase do que o nosso legislador do Código Civil de 2002. Mas assim, então, o conceito de família como um conceito plural, porque alberga outras formas de família. E no momento que houve esse alargamento conceitual, e como essa enumeração constitucional ela não é estanque, não são números clausos, não, né? Fala, também reconhece comunhão, ou seja, dá um sentido de alargamento, é que eu passei a buscar o reconhecimento das uniões de pessoas do mesmo sexo, também dentro do conceito de família. Levei anos para conseguir isso, até que o Supremo veio a reconhecer essa possibilidade, sabe, de se inserir no conceito de entidade familiar, não uma aplicação por analogia do Instituto da União Estável, mas por ser uma união estável, fazendo uma interpretação da Constituição, que se chama interpretação conforme aos princípios constitucionais, que não poderia ser este vínculo, que em nada se diferenciava de uma união estável, né? É um vínculo de convivência, no simples fato de ser do mesmo sexo, estão dentro da tutela dos princípios constitucionais, o princípio da igualdade, enfim, o princípio da liberdade, das pessoas viverem a dignidade da pessoa humana, que houve este alargamento conceitual. Perfeito. Muito obrigada. Seguindo nessa linha de raciocínio, doutora, a senhora se afeta e a sua carreira, ela foi muito atravessada pelos afetos. No direito, muitas vezes, parece que a gente tem que colocar como um outro plano para ser agente, para ser operador dessa máquina, desse sistema que é no direito. A gente tem que colocar os afetos de lado. Mas a senhora fez dos afetos justamente uma ferramenta para construir a sua elaboração enquanto jurista e ajudar as pessoas, né? Dar algum retorno de uma coisa que lhe implicava. Eu lhe pergunto, qual a importância dos afetos? Acontece assim, o casamento, enquanto tal, ele nunca, e a lei nunca deu bola, nunca fez referência ao afeto, né? É uma palavra que não existe na Constituição, que não existe na maioria das leis, enfim. Mas assim, até porque os casamentos não eram feitos por afeto, não era por amor, né? Eram casamentos arranjados. Até por isso que eles se perpetuavam, porque as pessoas não tinham expectativa com relação ao casamento, não tinha que seguir essa visão romantizada, né, do casamento. Só que, assim, a partir do momento em que houve esse alargamento do conceito de família pela Constituição, o que se começou a pensar, e foi um conceito que veio, né, através que nós construímos no IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família,
que nós criamos exatamente para buscar a revalorização do direito das famílias, sabe? Não é essa coisa fechada, uma leitura mais abrangente. E assim, ó, bom, então se família não é mais o casamento, né? Se existe família sem casamento, que é união estável, existe família sem sexo, né? Que é as famílias monoparentais. Onde é que está o conceito de família? Então, o que é família? Não é mais um contrato feito pelo Estado, ele é mais abrangente, ele é mais largo. O que identifica uma relação familiar? É o vínculo que junta as pessoas, né, dentro dessa horta. E aí é que até eu criei esse neologismo de homoafetividade, para mostrar, olha, se as famílias do mesmo sexo, se as uniões do mesmo sexo são a tônica, não é o vínculo não é uma união homossexual que une as pessoas, sabe, com o viés da sexualidade, mas o viés da afetividade, sabe? Independentemente de ser uma mulher, dois homens ou duas mulheres, o vínculo é o mesmo, que as pessoas se aproximam, sabe? Então assim, porque sempre era casamento, sexo e procriação. Agora existe família sem casamento, existe família sem sexo, a família monoparental. E então, entende? Então, qual é o elemento identificador da família? É o vínculo afetivo, sabe? Aí é que surgiu a ideia e o conceito de que a afetividade é o elo que enlaça as relações familiares. E isto tem que ser reconhecido, sabe? Emprestar consequências jurídicas a este vínculo, sabe? E que isso se torna um instituto jurídico merecedor da tutela jurídica do Estado, a relação afetiva como tal, né? E a partir daí surgiu o conceito de socioafetividade, né, que é a criação de vínculos que não são só da conjugalidade, não são só da consanguinidade, mas também da afetividade, né? Criação socioafetiva, abandono afetivo, ou seja, deixar de conviver, deixar disso, isso gera consequências jurídicas, e isso cada vez vem mais sendo reconhecido. Então, assim, ó, isso abriu um grande horizonte, porque passou a albergar, né, dentro do âmbito da tutela da família, tá, das relações familiares, das relações de filiação, um elemento identificador e protetivo muito mais do vínculo de natureza afetiva que une as pessoas do que os vínculos jurídicos ou sanguíneos desta afirmação, sabe? Houve um alargamento e a possibilidade então de inclusão de muitas estruturas de convívio que fogem deste modelo convencional, sabe? E assim, e onde é que ainda falta, o que por exemplo, existem famílias simultâneas, que é uma realidade, que a gente sabe que existe uma realidade masculina, né? E que conta com o beneplácito da sociedade, né, principalmente dos homens, mas que, de uma maneira, se a gente se der conta, assim, ó, protetiva dos homens, porque afinal de contas são eles que fazem as leis, eles detêm o poder, eles se protegem, né? Então, assim, ó, o Estado, enquanto tal, não reconhece essas uniões simultâneas, né, que gerariam responsabilidades masculinas para mais pessoas. Tem um vínculo aqui e mais um vínculo ali, um casamento, uma união estável, duas uniões estáveis, enfim. Dois casamentos não, porque a bigamia é proibida, mas dois vínculos. Não, então não dá para reconhecer dois. Porque tu entende que isso aumentaria a responsabilidade masculina? Que eu acho que é isso que a gente está procurando ver se cai essa barreira, né? E também nas famílias poliafetivas, que eu acho que são relações um pouco mais éticas, porque todos os envolvidos sabem da existência ou convivem na mesma casa, mas de qualquer maneira sabem que isso existe e então se percebe que também há uma barreira de se reconhecer isso como juridicamente que gere consequências de alguma ordem, né? Então o que está se buscando sempre é
em todas as situações que se apresentam, e acho que essa é uma tônica que eu permeio todo o meu trabalho, a minha obra, sabe? É sempre ir atentar sobre a importância de se emprestar visibilidade e reconhecimento da existência desses elos de afetividade que são geradores de direitos e também de obrigações. É quase lembrar a frase do Saint-Exupéry no Pequeno Príncipe, né? Você é responsável por aquilo que cativas. Acho que isso é quase a síntese do direito das famílias, né? Quando a senhora fala das famílias simultâneas e das poliafetivas e a ausência de até um querer de reconhecer e legitimar, só me surge a questão patrimonial na cabeça. Claro. Mas é isso que os homens se protegem. É o patrimonial, prestar dar alimento, dividir herança, dividir patrimônio. Patrimônio sempre tem patrimônio, sabe? Sempre é a função do homem, matrimônio é a função de mãe. Sabe? Essa divisão estanque de papéis, que é algo extremamente perverso. Né? Que isso acaba botando a mulher nessa situação de absoluta inferioridade. Né? O homem detém o poder, a vida pública, com plena liberdade, né? Com uma grande incentivação ao exercício da sexualidade, e a mulher naquele plano de ser obediente, atenciosa, gentil, com a obrigação de cuidar de filhos, brincar de bonequinha desde que nasce, sabe? Obedecer marido, ser a guardiã da família, a rainha do lar. O que é a rainha do lar, né? Quem cuida de filho, de marido, de casa, de doente, de velho, sabe? E sem nenhuma realização própria. E que ninguém cuida. Que ninguém cuida. Então, assim, essas funções, que se chamam deveres de cuidado, isso nunca foi reconhecido, nunca foi valorizado, porque as mulheres sempre foi uma brincadeira, né? Desde sempre. Isso não tem valor jurídico. E isso é difícil. Agora que nós temos, assim, todo um movimento nesse sentido de resgatar que essas funções, que normalmente são desempenhadas pelas mulheres, elas têm valor e merecem ser quantificado e reconhecido. Por exemplo, assim, quando o casal se separa, o que acontece? O que a lei chega a permitir de uma maneira que eu acho até inconstitucional, né? Que um dos pais, ele sempre é o pai, né? Abra mão da guarda dos filhos. Ele não pode abrir mão, né? Porque a Constituição, o ECA, o Código Civil, diz que, bom, essas responsabilidades são iguais, né? Do pai e da mãe. Estão separados, eles não assumem. E a lei admite que abra mão disso. Então, quem é que exerce totalmente, com exclusividade, o dever de cuidado acaba sendo uma mulher que acaba sobrecarregada. Então, ela não tem, sabe, como se qualificar profissionalmente ou ir atrás de uma coisa, pessoalmente, afetivamente, economicamente, sabe? Porque ela fica com essa sobrecarga, e isso, ninguém atenta a isso, que é aí onde vem, sabe, o tal do protocolo para julgamento pela perspectiva de gênero, que tem que buscar se enxergar isso, sabe, este outro olhar, né, da realidade como é, mas mas pela Constituição, homens e mulheres sendo iguais não são. A Constituição diz que deve ser, né, a tal da igualdade formal e a igualdade material. Nem seguindo, dá vontade de falar mais sobre isso. Eu queria saber, doutora, como que está sendo o exercício da advocacia depois de tantos anos na magistratura e como desembargadora, e qual o atravessamento da percepção de quem toma a decisão, de quem está com a caneta na mão, para agora quem requer? A decisão de me aposentar, ainda tinha 15 anos que eu poderia continuar como magistrada, foi para me dedicar à busca do reconhecimento dos direitos homoafetivos. Eu vivia aqui dentro do tribunal como desembargadora, ainda que presidindo uma Câmara de Família, eu não estava conseguindo avançar, porque não haviam ações, né, que buscassem esse reconhecimento desses direitos. A maioria deles estavam lá nas varas cíveis, com uma sociedade de fato. Eu disse, não, isso tem que vir para as câmaras e varas de família, porque é uma entidade familiar, enfim. Mas vi que havia, assim, uma grande falta das pessoas não saberem que tinham direitos, quando procuravam os advogados não queriam aceitar
Havia uma grande resistência dos advogados de atuarem nessa área, e as raras ações que tinham, que chegavam no tribunal, elas estavam sempre muito mal instruídas, que às vezes a gente nem conseguia reconhecer a existência desses relacionamentos, né? E eu resolvi sair. Aí abri o primeiro escritório do Brasil, né? Com direito afetivo na porta, no cartão de visita, e eu não trabalho só com isso, trabalho com direito de família, direito de associações, mas, sabe, procurando dar visibilidade a isso. E criei, junto à Ordem dos Advogados, comissões de diversidade sexual em todo o país, mais de 200, até uma no âmbito nacional, no Conselho Federal, que eu presidi durante 8 anos. Elaboramos projetos de Estatuto da Diversidade Sexual, foi apresentado por iniciativa popular, com 100 mil assinaturas, né? E, como sempre, no legislador não se avança sempre do lado da justiça, nunca pelo lado da... Então, assim, essa foi o meu movimento. Agora, é uma adaptação um pouco demorada, né, de sair de uma posição de onde a gente julga para uma posição em que a gente reivindica, e a resposta que vem, sabe, acaba não sendo aquela que parece que a gente se coloca no lugar ainda durante o tempo do juiz, mas não pode, não tá, não sei o que. Mas assim, o que eu procurei é manter dentro da advocacia aquele mesmo protagonismo que eu tinha dentro da magistratura. Eu sempre questionar o que está posto, sabe? Fazer uma proposta de atualização, de revisão, de olhar sobre outro ângulo, e principalmente muito com viés do reconhecimento e dar visibilidade aos vínculos afetivos que permeiam todas as relações familiares. É o meu elemento fundamental. Daí, assim, a possibilidade de fazer muitas construções. Por exemplo, assim, a separação de fato, pela lei, nunca gerava nenhuma consequência jurídica, né? Eu disse, não, mas se as pessoas pararam de conviver juntos, estava aquele pressuposto de que o patrimônio se comunica, porque construíram juntos, né? Estão separados de fato, não construíram, né? Então, acho que a primeira decisão, do Brasil foi essa, onde um homem tinha 5 filhos, abandonou a mulher, os 5 filhos foram embora para o norte do país, e ela era lavadeira, conseguiu tocar os filhos para frente, construiu uma casinha. Depois de 20 anos ele voltou e queria metade da casinha, porque ele não era casado. Bom, e a justiça, o juiz reconheceu, eu tive um ataque. Então, não, você acabou, então, separação de fato, sabe, que acabou o vínculo de convivência, então isso gera consequências jurídicas, rompe ali a comunicabilidade. Entende? É um olhar mais sensível, que nem, por exemplo, as ações de investigação de paternidade, onde não existe, antes do DNA, o que tinha? Prova indiciária de uma relação sexual que acontece sem testemunhas entre 2 pessoas, que é difícil de provar. Então, quando não conseguia provar, a ação era julgada impossível. Então, mas a ação não dizia que o réu não era o pai, dizia que o autor não conseguiu provar, né? Quem era o pai. E aí, quando entrou o exame do DNA, eu fui a primeira a dizer, não, as pessoas podem voltar. Eu disse, não pode, ele esbarrou na coisa julgada. Eu disse, não, essas decisões não fizeram coisa julgada, porque não examinaram o mérito, né? Houve uma extinção, no fundo, extinção, podia ter chamado de improcedente, mas houve uma extinção do processo, né, por falta de prova. Então, há que voltar. Isso levou muito tempo até que a jurisprudência... E eu sou processualista por formação, porque eu sempre acho que a gente tem que conhecer o material que a gente trabalha, e o material, né, de quem trabalha é o processo. E, sabe, consegui convencer, fui afastada da cúpula dos processualistas do Brasil por conta disso, e isso, sabe, acabou vingando, né? Hoje em dia se está consagrada a relativização da coisa julgada. Entende? É sempre assim, um olhar um pouco além do que, como é que está todo mundo fazendo, pensando, será que é assim? Será que não existe outra forma, sabe? Sempre de muita inquietação dentro daquilo que está posto, porque o que está posto normalmente está muito encharcado ainda de um conservadorismo, principalmente no direito, ele é muito conservador, né?
A senhora acha que as suas iniciativas e a sua potência lhe impediram algumas coisas dentro do direito? Não porque necessariamente o direito impede, mas justamente porque a forma de funcionamento do status quo não tem essa relativização como tem a coisa julgada. Não, de fato, eu às vezes o que eu enfrentei, e às vezes enfrento até hoje, né, é uma resistência pré-concebida, sabe, das minhas ideias um pouco, sempre consideradas um pouco vanguardistas demais, sabe? Então, sempre parece que as pessoas me recebem um passo atrás, lá vem ela com essas, né? E inclusive assim, ó, quando eu era desembargadora, eu me candidatei a uma vaga no STJ. Atendi os requisitos, né? E fui lá visitar, como se faz, lá visitar todos os ministros, enfim, levar um currículo, eu levava sempre um livro meu para conhecer um pouco o meu trabalho. Em primeiro lugar, fiquei muito surpresa porque todos eles me conheciam, eu não conhecia todos, mas eles todos me conheciam. E muitos deles me disseram, não, mas a senhora não pode vir para cá e tal, porque a senhora tem umas ideias revolucionárias demais, sabe? A senhora é muito vanguardista. Muitos assim, mas a senhora vem para cá, os corredores do STJ vão estar cheios de bandeiras do arco-íris. Você entende? Assim, ó, é uma resistência à minha figura, sabe? Ela vem muito à frente e tal, então deixa ela lá, né? Bom, então, encaminhando para a nossa última pergunta, o que a senhora diria para os alunos de final de curso, de início de curso, que estão construindo e querem, almejam, sonham, porque a gente tem que sonhar, né, com uma carreira no direito, sobretudo para chegar aos tribunais, no STJ, quiçá, o que a gente faz para não enrijecer e não perder a mão, para que a gente possa ser notável, como a senhora é, e ético? Eu sempre acho assim, ó, quem entra na faculdade de Direito é porque está incomodado com o que está torto, por isso que vai atrás do direito. Então, assim, para mim, essas são pessoas diferenciadas, sabe? Já entram desconfortáveis com uma situação. Independentemente do que vai seguir na vida. Se vai ficar dentro do direito ou fora do direito. A pessoa pode sair do direito, mas o direito não sai de dentro da pessoa. Né? E sabe quem está estudando, está na faculdade ou está no desempenho da vida profissional, acho que assim, não pode nunca perder de vista essa inquietude que eu trouxe para este ramo. Sabe? E sempre de uma maneira, eu acho, curiosa e muito assim, atenta à realidade da vida como ela é. A gente não pode se deixar engessar por uma legislação absolutamente retrógrada. A lei sempre vem atrasada, ela sempre regulamenta algo que já estava consagrado pela sociedade até aquele momento. Então, sabe, ela chega para regulamentar algo que está acontecendo, sabe, mas sem previsão para frente. Então a gente tem que olhar a partir daquele momento, né? A partir dela. E não ficar assim enrijecida dentro dessa frase lá que o juiz é a boca da lei. Não, o juiz não é a luz de la, né? Você entende assim, para mim assim, a gente tem que ser irrequieto, sabe? Tem que ser atento, procurar ver, que eu sempre assim, a realidade da vida como ela é, sabe? Não como a lei gostaria que fosse e que ela não é, né? E com coragem, né? Mas para isso a gente precisa ter assim, uma grande base. Então, se eu tivesse que dizer alguma coisa para alunos, para quem está começando a vida, sem uma grande base, a gente não consegue ousar. Porque é uma responsabilidade muito grande nós assumirmos
a vida das pessoas, sabe? Procurar caminhos para solucionar os problemas das pessoas, ou se a gente não tiver muita segurança, porque o que a gente está fazendo é muita irresponsabilidade, né? Então, assim, as pessoas procuram, estão com um problema e a gente não sabe o que vai fazer ou faz a coisa errada. Isso é algo muito perverso. Eu me incomodo muito quando porque enquanto eu era magistrada, a gente até podia, às vezes, consertar as coisas que os advogados, eventualmente... Agora, como advogado, não tem como, né? Às vezes procuram, né, as ações já perdidas. Às vezes assim, olha, mas eu não sou bombeira, sabe? Depois das coisas... E isso eu acho, sabe, muito sério. Eu acho que, às vezes, as pessoas não têm consciência, sabe, do peso da responsabilidade que tem. E assim, e também assim, a responsabilidade de trazer o novo, de bater as portas do judiciário, sempre trazendo essa nova realidade. Porque assim, nós não podemos esperar a mudança da lei, a lei não muda. O legislador não tem nenhum compromisso em fazer com que a lei acompanhe a evolução da sociedade. Porque não é que eles sejam conservadores, eles vendem a ideia de conservadores, andando com a Bíblia na mão, fazendo de cabo eleitoral, quando a única ideia deles é garantir a sua reeleição. Então, ele tem que agradar o eleitorado, que a maioria é conservadora, não que eles sejam, entende? Eu acho que é uma coisa muito de caso pensado. Então, nada avança. E o grande exemplo é esse das relações homoafetivas, que até hoje não tem nenhuma lei. O Brasil foi o primeiro país do mundo a reconhecer essas uniões, sabe, por força de decisão da justiça e não por força de lei. E até hoje não temos. Começou, sabe, projetos desde 1995, do século passado, e até hoje nenhum chegou a ser levado à votação. Nenhum projeto de estatuto, porque assim, a garantia mínima tu tem numa lei, né? Nem se tem o que nós só temos a jurisprudência desse país. E eu confesso que tenho um certo medo, porque tenho visto avançar dentro do próprio tribunais, né, cuja ascensão depende do voto dos seus pares, ou do presidente da República, em si, um grande avanço de um segmento muito conservador. Por exemplo, os evangélicos tomaram conta das nossas casas legislativas e estão avançando no Poder Judiciário, né? Olha, dentro do universo do Supremo Tribunal Federal, né, que agora nós temos 10 ministros, dos quais temos 2 evangélicos ferrenhos, temos um ferrenho conservador, e agora estamos nas vésperas de ser reapresentado de novo um que é um pastor evangélico, né? Para mim isso é assustador, né? Porque eles põem essas suas ideias religiosas antes da sua função, que é decidir independentemente das suas convicções de ordem religiosa, mas isso está se vendo. Eu tenho medo de se perder alguns avanços que já se conseguiu. Eu acho que nós temos que estar muito alerta e acho que a responsabilidade é muito nossa. Dá um pouco de medo. Eu confesso, estou assustada. Mas pelo menos a gente tem a nossa. Vejo essa juventude bem engajada. Ainda que de vez em quando eu vejo que depois eles chegam e se enquadram, se encaixam no modelo. O que me alivia às vezes é porque eu vejo que a base, pessoas como tu, pessoas como algumas professoras que eu tenho, que eu carrego comigo e caminho lado a lado, me traz um fôlego, assim, porque é difícil às vezes de respirar. Com certeza. E eu quero acreditar no direito. Eu também. Eu já casei 5 vezes, né? Então, assim, eu acho que, se eu me desencanto, eu saio dos casamentos. Eu saio de todos os 5. Mas do direito, desse casamento com o direito, eu não posso me separar. O que eu vou fazer na vida? Eu vou arranjar outra profissão? Não pode. Então, sabe, eu tenho medo de me desencantar. Porque esse eu não tenho como solucionar. Os outros eu tinha, eu botava a maleta correndo. Doutora Maria Berenice, foi uma honra, um prazer inenarrável. Muito obrigada mais uma vez. Eu adorei te conhecer mais de perto. Muito obrigada.
bacana. Ver todo esse teu comprometimento, eu acho isso muito legal, muito legal. Bem bom, bem bom. Ai, foi muito bom. A senhora, assim, não dá vontade de parar de escutar.